pai faleceu, né? Como eu disse. Passado alguns meses, a minha avó, mãe do meu pai, ela não aguentou também ter perdido meu pai, porque ela já tinha perdido outros filhos. Só que assim, perder o meu pai foi a gota d'água para ela. Ela veio a falecer também. E aí nisso eu voltei para Fortaleza para dar um apoio para a família e tudo, né, por conta do falecimento da minha avó. E Uhum. nisso, uma tia minha, uma das irmãs do meu pai, falou assim para mim: Carol, você sabia que você tem uma prima que morreu atropelada? Não sabia. Porque assim, o meu pai ele nunca foi de conversar muito comigo, então eu não conhecia muito a história da família dele. Eu falei assim, Uhum. foi? Eu falei assim, Carol, ela era linda, ela ia ser Paquita da Xuxa. Ela tinha 16 anos. E como que foi isso? Ela foi atravessar a rua, só que aí quando ela foi atravessar a rua, o sinal abriu e o carro avançou nela e ela morreu na hora. E aquilo ali me impactou de uma maneira tão forte, porque o pai, que era meu tio, o pai dessa minha prima, ele não aguentou. E depois que ela veio a falecer nesse atropelamento, ele começou a usar drogas. E ele morreu também. Isso foi um dos meus tios, né, que foram embora. E Aham. aí, o que passou na minha cabeça foi que o diabo tentou fazer a mesma coisa comigo e com o meu pai. Eu fui atropelada aos 6 anos, eu fiquei entre a vida e a morte. O meu pai, ele só vivia desmaiando, o meu pai ele não tinha forças para cuidar de mim. E Deus me livrou da morte, que era o que o diabo queria fazer da mesma maneira como ele tinha feito com essa minha prima e com esse meu tio. Então aquilo Uhum. ali, sabe, me deu. Aí foi onde eu vi mais ainda o cuidado de Deus comigo e realmente aquilo ali comprovou que Deus, ele sempre esteve cuidando de mim, apesar de tudo que eu passei. Ele nunca me desamparou, ele nunca me deixou sozinha. E se não fosse Deus ali comigo, tem aquele louvor que fala, né? Nem era pra você estar aqui. E realmente não era pra eu estar aqui. E Deus, ele decidiu que não, que ele iria estar ali comigo, que iria chegar o momento da minha vida que eu iria ter um encontro com ele, que eu já havia tido esse encontro com ele, mas na verdade eu havia abandonado por conta desse cansaço todo, né, dessas lutas que eu tinha passado. E assim, Deus, ele trabalha na minha vida, ele tem trabalhado na minha vida de uma maneira assim tão forte que eu sempre percebo, sabe, o amparo, o cuidado dele comigo. A gente não é difícil, né, ter acesso a histórias de pessoas que tiveram problemas familiares e por conta desses problemas familiares acabam se tornando criminosas, acabam indo por caminhos errados e Deus me Uhum. livrou de tudo. É Deus, ele, verdade. ele sempre esteve ali cuidando de mim, sabe? Hoje eu sou casada. Eu e meu marido, nós temos um pouco mais de um ano de casamento. Vamos fazer 2 anos já. E assim, Deus me deu uma família. Deus não me deixou desamparada. Deus me deu um bom emprego. Deus colocou pessoas queridas na minha vida. Porque apesar de eu ter crescido muito sozinha, e apesar de ter essa falta, né, de não ter uma família, Deus colocou pessoas especiais no meu caminho. A Juliana, por exemplo, é uma delas, porque eu conheci a Juliana em um retiro de solteiros, e aí, desde esse retiro, ela vem me convidando para eventos na igreja, para o Ensol, e aí nisso a gente foi fortalecendo mais a nossa amizade, né? E assim, Deus, Amém. ele usa pessoas também para cuidar da gente. Assim, eu fico muito feliz com todo esse cuidado que Deus mostra por mim. Claro que não é. Deus ama todos os filhos dele, né? Muitas vezes eu não entendia por quê. Muitas vezes eu me questionava, né? Porque desde que eu havia sido salva do atropelamento, eu sofri muito. Eu tinha 6 anos de idade, então assim, desde eu sofri muito. Eu ficava perguntando para Deus, Deus, por que que o Senhor não me levou naquele acidente? Porque desde que eu saí daquele acidente, a minha vida só foi sofrimento, a minha vida só foi solidão. E assim, eu entendo que Deus, ele nos usa, né? Ele usa os filhos, as filhas dele para a obra dele, e Deus, ele tinha algo maior na minha vida.
E eu sempre sinto o cuidado de Deus, sabe? Na minha vida. A presença de Deus, ela é muito real. Se você buscar, de modo nenhum, Deus lançará fora aquele que busca a face dele, sabe? E Amém. assim, se relacionar com Deus não é uma coisa difícil. Você pode se relacionar com Deus como você se relaciona com o seu amigo, com a sua amiga. Conversa com ele, normal, como se você estivesse conversando. Senhor, Jesus, aconteceu isso, isso, isso comigo. Eu tô me sentindo assim, 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 assado. Não tá dando mais. Eu preciso de forças. Eu não tô conseguindo te buscar. Que eu falava isso pra ele. Senhor, eu não sinto vontade de te buscar. Eu era sincera, eu sempre fui muito sincera em relação à maneira como eu me sentia para Deus. Senhor, eu não sinto vontade de te buscar. Eu preciso que o Senhor coloque isso no meu coração. E Deus foi colocando, assim, hoje, se eu tenho que separar um momento do meu dia, todos os dias, para estar com Deus, porque senão o meu dia não é completo. E assim, Deus Amém. é o nosso Criador. Nós fomos criados para nos relacionar com Ele mesmo. Sem a presença de Deus, a nossa vida é incompleta. E, assim, eu quero te convidar a olhar para trás, para tudo que você já passou na sua vida, e que você perceba que em tudo que você passou, Deus esteve ali te poupando de passar por coisas piores. Porque às vezes a gente acha que, se Deus existisse, se Deus estivesse comigo, eu não sofreria tanto, eu não teria passado por tudo que eu passei. Mas Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus ainda não voltou, nós ainda não vivemos no paraíso, né? No céu, paraíso. A gente não vai ter problema quando a gente estiver no céu, mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, infelizmente os problemas vão existir. Mas Deus, ele vai estar sempre conosco. Jesus vai estar ali caminhando conosco porque ele venceu o mundo. E ele também nos dá essa condição de vencer com ele, nele. Amém. Então confie, porque Deus, se você está aqui, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Busque em Deus qual é esse propósito que Deus tem na sua vida. Que E coisa linda. eu posso te dizer que o primeiro propósito que Deus tem na sua vida é que você se relacione com Ele. Ele quer ter um relacionamento sério com você, de todos os dias você falar com Ele, você se comunicar com Ele, porque Ele sente falta. Deus sente falta do nosso buscar, né? Então, eu espero, né, que a minha história de vida tenha servido assim para você ver que realmente, apesar de todos os problemas que passamos, Deus nunca nos desampara e que Ele quer se relacionar com a gente. Ele está nos livrando, Ele está sempre ao nosso lado porque é isso que Ele quer. Jesus nos ama, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar livre acesso a Deus. Então, não deixe isso passar, porque é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, é poder nos relacionar com Deus.